Bom dia, povo abençoado do Senhor. Vamos para o estudo de mais 3 salmos, né? E nesse salmo, primeiro salmo, o salmo de uma pessoa em grande aflição, clamando por socorro de Deus, pedindo a Deus para que o livre do mal, que o livre das enfermidades, que o livre das lutas, dos momentos que ele está passando, porque ele diz que na sepultura não tem como louvar o Senhor. Então ele clama aquele que pode socorrer. O Salmo 5,3, o Salmo de Davi, ele fala que de manhã, Senhor, te apresento a minha oração e fico esperando. Eu quero dizer para você nessa manhã, indiferente do que você passa, não desista. Não pare de bater na porta, porque Deus, ele é bom, ele é fiel. E Jesus falou, tudo que pedires ao Pai em meu nome. Entra no teu quarto em secreto, pede ao teu Pai em secreto e ele vai te recompensar. O salmista, ele clama a pessoa certa. Muitos buscam socorro em muitas coisas, mas você deve aprender a buscar o seu socorro no Senhor. Fazer do Senhor o seu baluarte, a sua torre forte, o seu libertador, o Deus em quem você confia. Apresente de manhã a sua oração a Ele. Peça a Ele para te guardar, guardar a sua família. Peça a Ele para fazer de você uma bênção nessa terra. O dia que você aprender que a maior alegria que um ser humano pode ter é ajudar outro ser humano, você vai ver como é que a sua vida vai ficar mais leve. Agradeça mais, peça menos e seja uma bênção. E faça como o salmista. Quando estiver na aflição, peça socorro àquele que pode te ajudar em qualquer situação, o Deus de Israel. O Salmo 89 é um salmo messiânico de Davi. E ele fala sobre a aliança perpétua que Deus fez com ele. Leia o verso 4. Para sempre estabelecerá o trono dele para Davi. É interessante que Davi morreu, mas o descendente de Davi, ele não morreu. Ele vive. Jesus Cristo vive, reina e vai voltar. E Davi exalta e engrandece o nome de Deus e crê na promessa que Deus vai restaurar toda essa terra. E o descendente dele, o filho de Davi, vai reinar para sempre. No Salmo 132, 11, Deus jurou a Davi que um descendente dele se assentaria para sempre no seu trono. Em Ezequiel, capítulo 37, verso 21 em diante, fala sobre a restauração do povo de Israel, que eles voltariam para a sua própria terra. Se você sabe, o reino de Israel, na época depois de Salomão, por causa da idolatria de Salomão, foi dividido em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. E agora, de acordo com a profecia de Ezequiel 37, 21 em diante, esse reino seria unido de novo. E um rei seria rei sobre eles, Davi. Davi já havia morrido quase 200 anos. É Jesus, o descendente de Davi, que vai voltar para reinar em Israel, em Jerusalém, durante o milênio. Gálatas 3:29 fala, se sois de Cristo, também sois descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Leia 1 Pedro 2:9. Nós que não éramos povo, agora somos povo de Deus, somos sacerdócio real, nação santa. Salmos são vinculados ao Apocalipse, sobre a primeira vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Salmos nos falam muitas coisas, são louvores e orações ao nosso Deus. Devemos aprender com Davi, aprender com os salmistas. O Salmo 90 fala que os dias do homem, quando muitos chegam, passando de 70, chegam a 80 e depois disso é canseira e enfado. Eu não sei qual a sua idade, mas eu quero dizer, se você não começou, comece hoje a servir o Senhor. Comece hoje a colocar Deus em primeiro plano na sua vida e faça parte da vontade soberana do Senhor. O melhor lugar para você estar é no centro da vontade dele. Eu creio que muitas pessoas colhem aqui o fruto da sua desobediência, da sua teimosia, de não querer ouvir e obedecer aquilo que Deus determinou na vida deles. Mas indiferente se você não sabe qual é o seu ministério, eu já quero te dizer, o primeiro é ser uma bênção. O segundo, em Mateus capítulo 28, 19 e 20, ele diz para pregar o evangelho a todas as nações. Mas não se esqueça que você é um missionário em tempo integral. Você deve estudar as escrituras com a sua família, ensinar os seus filhos, dar um excelente testemunho para que eles vejam Jesus em você e entreguem a vida para o Deus que você serve. Semeie a palavra. Planta a Bíblia na vida das pessoas, porque haverá tempo
em que não teremos mais Bíblias para comprar, em que seremos proibidos de pregar o Evangelho. Então o salmista diz, muito chegando a 80, e depois disso é canseira e é enfado. Você tem ainda mais um ministério que você pode ter, é fazer discípulo. Persevere na leitura da Bíblia, persevere nesses. Os seus primeiros alunos são os seus filhos, é a sua casa, é a sua família. Por isso é muito importante estudar as Escrituras, orar, jejuar, é muito importante ter comunhão, é muito importante participar da ceia, é muito importante saber o seu papel no corpo de Cristo e ser usado conforme a vontade do Senhor. No Salmo 89, eu quero falar sobre aquele que era unigênito virou primogênito. E no Salmo 89, 27, Davi fala isso. Te faloei primogênito, e todos os reis da terra o adorarão. É interessante em Romanos 8, 29, a Bíblia diz o seguinte: aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aquele que era o unigênito, João 3,16, o único, agora é o primeiro. O projeto de Deus, família. Jesus era o único filho, único. Agora ele é o primeiro de um novo clã, de uma nova família de Deus, do qual ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Entenda esse projeto. Você está sendo forjado um caráter cristão para reinar com Cristo, para morar a eternidade com Deus. Jesus, tudo ele suportou, ele venceu e hoje ele está sentado à direita do Pai nas alturas e é Senhor dos Senhores e é Rei dos Reis. Tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele venceu, ele reina e ele vai voltar. Então aquele que era unigênito, ele é o primogênito de uma grande família, do qual eu e você fazemos parte. A Bíblia diz que o vencedor herdará essas coisas. Que em nome de Jesus você seja um vencedor. Que em nome de Jesus você, cheio da paz, da alegria, da unção do Espírito, e seja uma bênção nessa terra. Tenha um bom dia. Que Deus abençoe e guarde você e sua família em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser, fica na paz.